Graça e paz, povo de Deus, estamos de volta aqui depois de quase 3 semanas, né? Sem podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu tive alguns problemas de saúde e depois também alguns problemas técnicos, mas hoje, em nome de Jesus, vamos estar conseguindo aqui dar continuidade na nossa meditação, no nosso estudo de Provérbios capítulo 4. Nós paramos no versículo 13, hoje estaremos dando continuidade a partir do versículo 14. Provérbios 4, versículo 14. Vamos tentar concluir esse capítulo hoje. Diz assim a palavra do Senhor, Deus falando com você e comigo. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Antes de darmos continuidade, precisamos entender que o conceito de perversidade na Bíblia, ele é muito mais simples do que o conceito de perversidade no nosso dicionário, dentro da nossa sociedade. Alguém para ser chamado de perverso, ou alguém que cometeu uma perversidade na nossa sociedade, nos vem logo à memória uma atrocidade, algo muito bárbaro, algo muito vil, algo muito mal. Mas, no contexto bíblico, perverso, perversidade, é todo aquele que deliberadamente rejeita os padrões morais divinos. E rejeitar os padrões morais divinos é o que a nossa sociedade mais faz. A sociedade, os seres humanos mais fazem. Nós rejeitamos, repudiamos como um todo os padrões de Deus, porque os padrões de Deus são padrões de santidade, de pureza, de verdade, de honestidade, e são padrões que muitas vezes o ser humano não está disposto ou não vê como algo assim bárbaro, algo tão ruim assim, né? Ele não se vê como alguém perverso, simplesmente porque não concorda com a existência de Deus. Biblicamente falando, aquele que rejeita a existência de Deus, rejeita os padrões bíblicos para a vida de um homem, de uma mulher, de uma sociedade, de uma nação, né? Ele não se vê como alguém perverso, mau, alguém que deva ser evitado. Não. E assim é. A verdade é, na nossa sociedade é assim. Mas nos padrões bíblicos, nos padrões para os filhos de Deus, para você, para mim, que queremos viver de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus, com a instrução de Deus, nós temos que estar atento a isso. Então, Deus está falando, nosso Pai está falando, não entres na vereda dos perversos, não ande nos caminhos, não tenha como companheiro os perversos, aqueles que rejeitam os padrões morais, espirituais, de vida, do que é certo, rejeita as instruções do Senhor. Não ande com essas pessoas, não conviva com eles, não ande pelos seus caminhos, nem sigas pelo caminho dos maus, mesma coisa, né? Os maus são aqueles que rejeitam a justiça, rejeitam a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, mas a pessoa rejeita a vontade de Deus. Ah, mas eu quero fazer o que eu tenho vontade. Biblicamente falando, esse é uma pessoa má. E que nós, cristãos, devemos evitar. Não andar pelos seus caminhos, não andar pelas suas veredas, as veredas dos perversos, nem andar, nem seguir pelo caminho dos maus. Então, na medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, nós vamos ver que os padrões de Deus são muito mais elevados. E são esses padrões que nós temos que desejar para as nossas vidas, para a nossa família, e rejeitar. Então, entenda bem,
Biblicamente falando, todo aquele, grave isso, ou aquela que rejeita os padrões morais divinos, rejeitam a justiça, rejeitam a verdade, rejeitam a palavra de Deus, biblicamente falando, são perversos e maus. Não importa, né, os títulos, os diplomas e o quanto o mundo os aplaude. Claro que o mundo vai aplaudi-los. Claro, porque eles são do mundo. Porque se não fosse do mundo, o mundo os odiaria, como disse Jesus. E aí, Deus continua, versículo 15: evita-o. Evita quem? A vereda dos perversos, evita o caminho dos maus, evita-o, evita o perverso, evita o mal. Não passes por ele, próximos dele, não ande próximo a eles. Desvia-te dele, passa largo, passa longe, que os teus caminhos sejam o mais distantes dos caminhos dele possível. Versículo 16: porque não dormem se não fizerem mal, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Então, veja bem, estamos andando pelo caminho de Deus, buscando os padrões espirituais, os princípios de Cristo para a nossa vida. E essas pessoas, elas não só querem viver longe dos caminhos do Senhor, mas querem que nós também o acompanhamos, os acompanhamos, né? Que andemos com eles. Eles não dormem, ficam maquinando maneiras de nos convencer de que eles estão certos e de que a Bíblia é fantasia, é historinha, não é a palavra de Deus, que as histórias bíblicas são invenções da mente humana. Porque a intenção deles é de nos fazer tropeçar no nosso caminho. A Bíblia chama de tropeçar aquele que se desvia do caminho do Senhor, que faz aquilo que Deus condena, está tropeçando. Então essas pessoas, os perversos, os maus, eles não dormem se não fizerem o mal, se não fizerem o justo se desviar de um caminho de justiça, daquilo que é puro, justo e verdadeiro. Não dormem se não fizerem tropeçar alguém. Por isso, o Senhor diz: não ande pelas suas veredas, não ande pelos seus caminhos, mantenha distância, fique longe deles, para o seu próprio bem. Versículo 17: porque comem o pão da impiedade. Eles não temem a Deus. Comem o pão, vivem da impiedade, vivem de fazer aquilo que é errado. Quantas coisas são erradas, biblicamente falando, dentro da palavra de Deus, mas não é nenhum crime ou não é nada errado diante da lei humana, né? Mas diante da palavra de Deus é errado. Eles comem o pão da impiedade, eles vão sofrer as consequências da sua própria impiedade. Bebem o vinho das violências que eles mesmos praticam. Aqueles que andam com eles vão comer pão da impiedade, vão beber vinho da violência, assim como eles também. Não há escapatória, não há livramento. O que há são consequências de decisões que foram tomadas deliberadamente, conscientemente. Então, esse é o resultado deles. Não ande pela vereda dos perversos, não ande no caminho dos maus. Passe largo, passe distante, porque eles vão comer o pão da impiedade e vão beber o vinho da sua própria violência. Mas a vereda dos justos, que é diferente da vereda do perverso, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz da aurora, o sol brilha, nasce no horizonte.
E aquilo que era trevas começa a clarear. Começamos a enxergar as coisas ao longo do nosso caminho, as coisas ao redor. E na medida que o sol vai avançando e vai subindo e vai se colocando sobre a nossa cabeça, a sombra do passado, ela deixa de existir e fica submissa debaixo dos nossos pés. Quando o dia perfeito, quando o sol se coloca sobre as nossas cabeças, nós olhamos ao redor e não há sombra. A sombra, que é o símbolo de pecado, está debaixo da planta dos nossos pés. A vereda dos justos é assim. É como a luz da aurora, que brilha, começa fraquinha, mas vai aumentando, 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 brilhando cada vez mais e mais, até ser dia perfeito. E que assim seja, que a luz de Cristo possa brilhar cada dia mais e mais na sua vida, até que a sua vida se torne, então, esse dia perfeito. Mas, versículo 19, o caminho dos perversos é diferente da vereda dos justos, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos, ao contrário disso, é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. São cegos guiando cegos. Eles tropeçam, caem, se ferem, se machucam, e aqueles que andam com eles, pelas suas veredas, pelos seus caminhos, vão sofrer a mesma queda, vão tropeçar também, vão comer o pão da impiedade e vão beber o vinho das violências. Assim é o caminho do perverso, aquele que rejeita os padrões de Deus. Versículo 20. Filho meu, filha minha, atenta, atenção, atenta para as minhas palavras, porque eu estou falando. O que eu estou falando para você, meus filhos, não é bobagem, não é historinha, é coisa séria. Atenta para as minhas palavras. Atenta aos meus ensinamentos. Inclina os teus ouvidos para as minhas palavras. Não deixe as minhas palavras, não deixe os meus ensinamentos apartar-se dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. Não é na superficialidade do coração, mas no mais íntimo. Naquele habitar mais íntimo do seu coração estejam ali guardadas as minhas palavras e os meus ensinamentos. Porque os meus ensinamentos são vida, versículo 22. São vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Só te faz bem. As palavras de Deus, suas instruções, suas orientações, seus mandamentos, só nos faz bem. Bem para todas as áreas, para todos os setores da nossa vida. Versículo 23. Sobre tudo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, guarda no mais íntimo do seu coração os meus ensinamentos. Guarda o teu coração. Não deixe que o seu coração seja alcançado, seja roubado pelos perversos e maus. Não faça isso, porque do seu coração procede as fontes da vida. Versículo 24. Desvia, meu filho, desvia de ti a falsidade da boca. Fale a verdade. Seja sincero. Seja honesto. Tá certo, tá certo. Não diga que o que está errado está certo. Ou o que está certo está errado. Desvia de ti a falsidade da boca. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Sofra as consequências de ser uma pessoa honesta, justa, verdadeira. Às vezes, as circunstâncias querem nos fazer mentir, iludir,
enganar. Mas a palavra de Deus diz: desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente sobre ti. Nada de ficar olhando de cantinho de olho, de cima para baixo, ou desviando o olhar, ou sabe aquelas pessoas que falam uma coisa com os lábios e com os olhos, né? Fala outra coisa. Isso não é atitude de cristão, não é o modo de vida operante do justo. Ele tem que viver na sinceridade. Versículo 26, pondera a vereda de teus pés, reflita o caminho por onde você está andando, pondera, reflita, medite, analise com a lupa da Bíblia, avalie, considere a vereda dos teus pés. Não seja como aquele, não, eu estou certo, pronto, acabou. A palavra de Deus está dizendo que você está errado, mas você insiste em dizer que você está certo. A palavra de Deus aponta por um caminho, mas você vai por outro caminho. A palavra de Deus está dizendo, pondera, olha bem, reflita, medite, analise, avalie, considere. Está certo mesmo? E aí eu tenho que colocar a mão na consciência, analisar a vereda dos meus pés, por onde eu tenho andado, o que eu tenho feito, com quem tenho andado. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Olha, esse caminho por onde eu estou andando não está tão reto como deveria. Mas eu vou chegar a essa conclusão quando eu refletir, quando eu ponderar, quando eu meditar, à luz da palavra de Deus. E aí eu vou entender de que eu estou errado e que preciso me consertar. Então, pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Todos. Todos é todos. Versículo 27. Não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Mas não sei o que, porém, não. Que a mentira, o engano, não sirva de desculpa para nós tomarmos atitudes que a palavra de Deus desaprova. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se no plumo, na direção certa. Meu filho, minha filha, retira o teu pé do mal o quanto antes, o mais rápido possível, para o seu próprio bem. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.